Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente, os nossos corações para abrir-se à meditação desta palavra. Que o Senhor venha ao nosso encontro e fala em nosso interior, direcionando as nossas mentes para que tenhamos a sabedoria para discernirmos o que agrada aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 32ª semana do tempo comum, sexta-feira, dia em que nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, e é isso que a liturgia desse dia nos convida. Vai se aproximando o findar do ano litúrgico. E como todo fim de ano, nós somos chamados a fazer uma certa retrospectiva de tudo o que aconteceu. Fazemos aqui um balanço do que a nossa história, a nossa vida nos chamou, nos colocou. Mas o importante é isso. É quando nós, na meditação, na reflexão, somos chamados a olhar para a nossa história, para o fim último do ser humano. E é isso que a liturgia desse dia nos convida, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. O que Jesus aqui quer nos mostrar sobre a perda, sobre o deixar. Quando nós olhamos para o mistério do fim último do ser humano, que é Deus, nós precisamos entender que tudo isso passa. A nossa vida neste mundo passa. A matéria deste mundo passa, as coisas passam, e esta é a nossa esperança, porque a vida já nos mostra para que precisamos nos apegar. E nós não nascemos para ficarmos presos às coisas deste mundo. Aliás, nós somos feitos para sermos livres destas coisas e as usá-la com sabedoria. Por isso que quando nós olhamos para o sentido último da vida humana, nós entendemos bem que também nós passamos. E como nós vamos passar? Passando pela morte. A morte é esta passagem, é este itinerário pascal, em que nós deixamos este mundo para estarmos com Deus. Mas esta centelha pascal, ela inicia aqui, essa caminhada pascal. Quando nós aprendemos com o nosso interior, com a nossa disponibilidade, a fazermos Páscoa, a maneira como nós olhamos as coisas, a maneira como nós relacionamos com as pessoas, o modo como nós pensamos, o nosso linguajar, a nossa maneira de rezar. E aqui é importante entendermos que Páscoa, a própria palavra já vai dizer, é passagem. Eu quero aqui fazer um lembrete, né, nos dando aqui uma certa reflexão e recordando o sentido central do mistério de Cristo. Qual é a celebração central de Cristo, da celebração cristã durante um ano? É a Páscoa, não é? Por que é a Páscoa? Porque, meus irmãos, é o mistério central da nossa fé. É o mistério que nos faz refletir que a nossa ressurreição há de acontecer quando nós passarmos pela morte, como Cristo passou pela morte e mostrou que a morte não é o ponto final, mas a morte nos ensina que nós precisamos aprender a desapegar. Que todos nós iremos passar e que possamos também aprendermos a viver um coração mais generoso, mais caridoso. Quando estiver um ali moendo, um vai ser deixado e outro será levado. É isso que Jesus está dizendo. Isso vai acontecer no dia do Filho do Homem. Esse dia que é o dia da Páscoa, a vinda definitiva, a gloriosa do Senhor, a Páscoa definitiva. Porque nós, igreja, nós rezamos todos os domingos. Maranatá, vem Senhor Jesus. E como o Senhor vem? Ele vem, meus irmãos, na sua liturgia para nos recordar que nós precisamos aprender a estar com Ele, para entendermos que Ele é o nosso único e necessário. Quando nós
lidamos com a morte de um ente querido, ali naquele momento que nós estamos reverenciando, homenageando, despedindo, é para também refletirmos que a nossa vida também irá passar por aquela situação. Eu, como sacerdote, eu sempre lembro, né, em cada exéquia, quando eu rezo e olho ali para o caixão, né, eu sei que ali está a matéria daquela pessoa, mas aquela pessoa já não está mais ali. Ela já está junto de Deus, porque a alma se desprende daquele corpo e vai para junto de Deus. É assim, meus irmãos, a nossa vida. Em cada ato, em cada momento que nós devemos vivenciar, nós temos que entender que nós iremos viver esse processo de desprendimento. A maior aula para o desprendimento é a morte. Então nós temos que entender que não podemos ter medo da morte. Aliás, a morte é uma pedagogia, é um grande professor que nos ensina como nós devemos nos desprender. O desprendimento significa ter um coração mais livre para amar. Ter um coração mais livre para perdoar, aproveitar a cada segundo, a cada momento, a cada tempo. Aproveitar para ressignificar a história, a própria vida e ver o que deixou para trás e ver o que pode agora começar. O desprender significa não olhar para o passado e deixar o que foi feito e ficar alimentando o que deixou de ser feito ou o que fez, mas começar uma nova página para fazer tudo diferente. O desprender significa, Senhor, eu quero ser totalmente teu. A nossa oração também tem que ter o conteúdo pascal, pois Jesus vai dizer no Evangelho: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem procura ganhar a vida neste mundo sempre será infeliz. O que significa vai perdê-la? Significa, meus irmãos, que está se segurando no que se passa. Nunca será feliz, sempre haverá de experimentar o vazio, mas quem perde, conserva-la. Mas quem perde na doação, no desprendimento, o perder a vida significa, meus irmãos, renunciar às coisas por causa do reino de Deus, colocar Jesus por primeiro, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, saber morrer pelas nossas vontades para fazer a vontade de Deus, pois assim só será feliz quem fizer isso. E esta é a pergunta: será que eu estou morrendo pelas minhas vontades para seguir a vontade de Deus? Será que eu estou vivendo o processo de deixar que o V maiúsculo seja a vontade de Deus ou que seja o V maiúsculo da minha vontade? Pensamos bem e assim, meus irmãos, meditamos, pois o mistério da vida se une ao mistério da morte para ressuscitarmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.